Eu estava na cozinha, o aroma do café recém-passado a preencher o silêncio da casa, quando ouvi a porta da frente abrir-se com aquele gemido familiar da madeira. Um som que eu tantas vezes pedi a Mateus para consertar. Mas Mateus já não estava aqui. Pelo menos, era o que todos pensavam. Pela fresta da porta, o que vi fez-me prender a respiração. A minha nora, Clarissa, guardava algo à pressa dentro da bolsa. Algo que tirara da minha mesa de cabeceira. Os seus movimentos eram rápidos, furtivos, os de alguém que teme ser apanhado em flagrante. Então, o seu olhar pousou diretamente na chávena de café que preparara para mim. Aquele mesmo café que todas as manhãs me deixava a cabeça envolta numa névoa estranha e persistente. Foi nesse instante que uma certeza gelada me percorreu. Algo estava profundamente errado. Algo terrível acontecia debaixo do meu nariz. O dia em que tudo começou, 15 de março, nascera com uma chuva fina, uma daquelas garoas paulistanas que parecem não ter fim, que molham devagar, mas com uma insistência melancólica, como se o próprio céu chorasse comigo. Era uma quinta-feira que jamais esquecerei. O dia em que enterrei o meu filho, Mateus. Ou melhor, o dia em que pensei tê-lo enterrado. O meu nome é Márcia. Tenho 62 anos e, até aquele momento, julgava conhecer a minha vida. Julgava conhecer os meus filhos. Julgava compreender o significado da palavra família. Como eu estava enganada. A capela do cemitério estava cheia, o que não me surpreendeu. Mateus sempre fora querido por todos. O meu filho mais velho, 38 anos, um brilhante analista financeiro numa grande empresa da Faria Lima. Sempre fora o correto, o responsável, aquele em quem eu confiava de olhos fechados. Tão diferente de Ricardo, o meu filho mais novo, de 35 anos, que sempre fora mais impulsivo. Eu estava sentada na primeira fila, entorpecida pela incredulidade. Um ataque cardíaco fulminante, fora o que os médicos disseram. Apenas 38 anos e um coração que simplesmente parara. Sem aviso, sem histórico, sem nada que me pudesse ter preparado para aquele abismo. Mãe, a senhora precisa de assinar uns papéis depois da cerimônia. A voz de Ricardo era um sussurro ao meu lado. A sua mão no meu ombro deveria ser um gesto de conforto, mas de alguma forma provocou-me um arrepio. É só burocracia. Eu trato de tudo. Apenas assenti, incapaz de formar palavras. A garganta estava fechada por um nó. Os olhos ardiam de tanto chorar. Clarissa, a sua esposa, segurava a minha outra mão com uma força que me pareceu excessiva. Dona Márcia, preparei um chá especial para a senhora tomar quando chegarmos à casa, disse ela, a sua voz de uma doçura estudada. Vai ajudá-la a descansar. A senhora precisa de forças. Forças. Como se existisse força no mundo capaz de suportar a perda de um filho. O funeral passou por mim como um borrão. Pessoas aproximavam-se, diziam palavras que eu não processava, davam-me abraços que eu não sentia. Mas mesmo no meio da minha névoa de dor, notei algo. Ricardo e Clarissa organizavam tudo com uma eficiência quase empresarial. Não se preocupe, mãe, eu trato de tudo, repetia Ricardo. E Clarissa estava sempre lá, com aquele sorriso gentil, oferecendo chás, comprimidos para dormir, uma atenção constante. Na altura, julguei ser bondade. Que ingênua eu era. Voltamos para a minha casa em Pinheiros, a casa onde criei os meus 2 filhos sozinha, desde que o meu marido falecera há 15 anos. Mateus sempre dizia que eu deveria vendê-la, comprar um apartamento menor, mais fácil de cuidar. Mas aquela casa tinha as nossas memórias. Mãe, devia deixar-nos ficar aqui uns dias, sugeriu Ricardo.
enquanto Clarissa preparava o tal chá na cozinha. Para cuidarmos da senhora. A senhora não devia ficar sozinha agora. Pareceu-me razoável, até carinhoso. Eu concordei. Naquela noite, tomei o chá e os 2 comprimidos brancos que Clarissa me deu, dizendo que o médico os receitara para a ansiedade. São naturais, dona Márcia, garantiu ela, com o seu sorriso perene. Apenas para a ajudar a dormir. E eu dormi. Um sono pesado, povoado de sonhos confusos. Acordei na manhã seguinte com a cabeça pesada, como se estivesse envolta em algodão. Assim começou a rotina dos dias que se seguiram. Todas as manhãs, Clarissa preparava o meu café, o meu almoço, o meu jantar. E sempre os comprimidos. Para a ansiedade, dona Márcia. Para ajudar. E eu tomava. Quem questiona um remédio quando o coração está partido? Os dias arrastavam-se numa névoa. Sentia-me distante, confusa. Esquecia-me das coisas, perdia o fio das conversas. Ricardo começou a fazer-me perguntas sobre documentos, contas bancárias, a escritura da casa. É importante organizarmos tudo, mãe, dizia ele, para a proteger. 3 dias após o funeral, eu estava no sofá quando ouvi as suas vozes baixas vindas da cozinha. O silêncio da casa em luto amplificava cada palavra. Quanto tempo achas que precisamos? Era a voz de Clarissa. Mais uma semana, talvez 2, respondeu Ricardo. O médico já concordou em fazer a avaliação. Com a medicação que lhes estás a dar, ela vai estar tão confusa que será fácil provar a incapacidade mental. O meu coração gelou. Teria eu ouvido bem? Ou seria o luto a pregar-me partidas, a transformar a dor em paranoia? Clarissa riu, um som baixo e cortante. E depois de conseguirmos a tutela, quanto tempo até podermos vender a casa? Calma, advertiu Ricardo. Um passo de cada vez. Primeiro, a declaração de incapacidade. Depois, a tutela. E só então, a venda. Tudo tem de parecer legal. Levantei-me devagar, cambaleando até a casa de banho. Ao ver o meu reflexo no espelho, uma mulher de cabelos grisalhos e olhos perdidos, duvidei dos meus próprios ouvidos. Estaria eu a enlouquecer? Foi no 5º dia que tudo mudou. O telefone tocou de manhã cedo. Atendi, a voz ainda arrastada pela névoa matinal. Dona Márcia? A voz era masculina, tensa. Aqui é Carlos Medeiros. Eu era o chefe do Mateus. Lembrei-me vagamente dele no funeral. Dona Márcia, preciso muito de falar consigo pessoalmente. É urgente. Havia algo na sua voz que me deixou em alerta. Mas, por favor, não mencione esta chamada ao Ricardo ou à Clarissa. É de extrema importância. Por que o sigilo? Perguntei, sentindo um frio na espinha. Porque descobri algo que a senhora precisa de ver. Algo sobre o Mateus e sobre o Ricardo. Ele fez uma pausa. Por favor, encontre-se comigo hoje, às 2 da tarde, no meu escritório na Faria Lima. E venha sozinha. O meu primeiro instinto foi recusar, mas a urgência na sua voz fez-me hesitar. Está bem, disse eu por fim. E, Dona Márcia, acrescentou ele, antes de desligar, não tome nenhum remédio que a Clarissa lhe der hoje. Nenhum. Por favor, confie em mim. Fiquei a olhar para o telefone, sentindo algo a mudar dentro de mim. Uma pequena centelha de clareza a atravessar a névoa. Desconfiança. Mal sabia eu que, em poucas horas, essa desconfiança viraria o meu mundo do avesso. À 1h30, disse que ia dar uma volta para apanhar ar. Ricardo trocou um olhar rápido com Clarissa, mas não podia impedir-me. Pela primeira vez em dias, não tomei os comprimidos que ela deixara ao lado do meu café. O escritório de Carlos ficava num daqueles imponentes prédios de vidro da Faria Lima. Ele esperava por mim,
o seu rosto normalmente confiante, agora perturbado. Assim que entrei, ele fechou a porta e baixou as persianas. Dona Márcia, obrigado por vir, disse ele, a sua expressão grave. O que lhe vou contar vai parecer impossível, vai parecer loucura, mas preciso que me escute até ao fim. O meu coração acelerou. Sem os comprimidos, a minha mente estava mais clara. A névoa dissipava-se. É sobre o Mateus? Sim, confirmou ele. Virou o ecrã do seu computador na minha direção. Há 2 semanas, o Mateus veio ter comigo, muito preocupado. Descobriu que o Ricardo tinha dívidas enormes com agiotas, mais de 800 mil reais. Eu arquejei. 800 mil? Jogo. Apostas online. Carlos clicou noutro documento. O Mateus acedeu ao computador do irmão e encontrou isto. Era um e-mail de Ricardo para um advogado. Enquanto eu lia, senti o sangue gelar-me nas veias. Preciso que prepare os documentos para o que dessa declaração de declaração de incapacidade mental da minha mãe. Após obter a tutela, precisarei de vender a propriedade dela rapidamente para quitar débitos urgentes. Meu Deus! Sussurrei nauseada. Ele estava a planear isto antes mesmo. Sim, disse Carlos, a sua voz pesada. Mas é aqui que a história se complica, Dona Márcia. O Mateus não morreu. O mundo parou. Eu pisquei, certa de que ouvira mal. O quê? O Mateus está vivo, repetiu ele firme. Quando ele descobriu o plano, percebeu que denunciar o Ricardo não seria suficiente. O Ricardo podia alegar que era apenas uma ideia, nunca a levaria a cabo. Precisávamos de provas concretas. A minha mente girava. Mas o funeral. Havia um caixão. Fechado, salientou Carlos. Os documentos médicos foram forjados. Por mim e pelo Mateus. Vocês forjaram a morte dele? A minha voz saiu num guincho. Por quê? Porque era a única maneira de a proteger e de apanhar o Ricardo em flagrante. Explicou ele, entregando-me um copo de água. As minhas mãos tremiam. Com o Mateus morto, o Ricardo sentiu-se livre para acelerar o plano. Mudou-se para sua casa, começou a dar-lhe sedativos fortes para a confundir. O Mateus previu tudo. As peças do quebra-cabeças encaixaram-se, cada uma mais chocante e enfurecedora que a anterior. Mas por que não foram à polícia? Porque precisávamos de provas de ações, não apenas de intenções, disse Carlos. Tentativa comprovada de amedicar fraudulentamente, documentos falsificados, isso são crimes reais. O Mateus queria garantir que o Ricardo não escapava. Ele abriu uma gaveta, tirou um tablet e entregou-mo. No ecrã, havia dezenas de fotografias. Ricardo a entrar num escritório de advogados de reputação duvidosa. Clarissa a comprar os medicamentos sem receita, em 3 farmácias diferentes. As imagens eram a prova irrefutável, a verdade nua e crua que transformava o meu filho e a minha nora em monstros. E no meio do horror, uma única e milagrosa certeza: o meu outro filho, o meu Mateus, estava vivo e lutava por mim. A minha assinatura, falsificada, dançava em dezenas de documentos espalhados sobre a mesa. A pergunta escapou dos meus lábios, um fio de voz trêmulo no silêncio do escritório. Como é que conseguiram tudo isto? O Mateus moveu céus e terra. Contratou um investigador particular. Respondeu Carlos, a sua voz calma e firme. E eu, digamos que acionei alguns contactos corporativos. Ele voltou a sentar-se, o seu olhar encontrando o meu com uma empatia que me aqueceu a alma. Dona Márcia, o seu filho passou as últimas 2 semanas escondido num apartamento seguro que providenciei, a coordenar cada passo disto. Ele está bem, está seguro, e está desesperado para a ver,
mas não podíamos arriscar nada até termos a certeza de que a senhora estava a salvo. Ele está. A frase morreu na minha garganta, o medo a lutar com uma esperança frágil. Ele está vivo. A confirmação de Carlos foi um sussurro, quase uma prece. E então, pela primeira vez em 5 longos dias, eu chorei. Mas não eram lágrimas de dor. Eram de alívio, de choque, de uma alegria tão avassaladora que chegava a doer fisicamente. Posso vê-lo? Implorei, a voz embargada. Por favor, eu preciso de ver o meu filho. Pode, prometeu Carlos, mas a sua expressão tornou-se séria. Mas primeiro, temos de falar sobre o passo seguinte. Porque, Dona Márcia, precisamos da sua ajuda para encerrar este capítulo de uma vez por todas. Ele puxou uma cadeira para o meu lado. O Ricardo e a Clarissa acreditam que têm o controlo. Acreditam que a senhora está confusa, vulnerável, manipulável. E é exatamente essa a imagem que vamos usar contra eles. O plano é este: volte para casa hoje e continue a farsa. Pare de tomar os medicamentos que eles lhe dão, mas finja que os toma. Deite-os fora ou guarde-os como prova. Finja confusão quando eles estiverem por perto, mas quando estiver sozinha, documente tudo. Documentar como? Perguntei, sentindo uma determinação gélida a instalar-se no meu peito, a substituir o choque. Fotografias de documentos, gravações de conversas. Qualquer coisa que prove o que eles estão a fazer. Ele entregou-me um telemóvel novo. Este é para si. Já está configurado. O Mateus vai enviar-lhe instruções por mensagem. Em 3 dias daremos o golpe final. Que golpe? A minha voz soou mais firme, mais decidida. Carlos sorriu, um sorriso gélido que não alcançou os seus olhos. Vamos fazer com que o Ricardo assine a própria confissão, sem sequer se dar conta. E depois, em grande estilo, vamos trazer o Mateus de volta dos mortos, na frente de todos, na frente da polícia. Eu deveria sentir-me chocada, horrorizada com a magnitude daquele plano, mas tudo o que sentia era uma fúria calculista. O meu filho mais novo tinha tentado roubar-me, drogar-me, declarar-me louca. Tudo por ganância. E eu ia ajudar a destruí-lo. Mas primeiro, disse Carlos, levantando-se. Venha. Há alguém ansioso por vê-la. Ele abriu uma porta lateral do escritório que dava para uma sala de reuniões mais pequena. E lá, sentado numa cadeira, estava ele, pálido, com olheiras profundas e uma barba por fazer, mas gloriosamente, milagrosamente vivo. O meu filho. Mãe! A sua voz saiu rouca, quebrada. Eu não andei. Eu corri. Lancei-me nos seus braços com uma força que me surpreendeu. Afundei o rosto no seu ombro, inalando o seu cheiro, sentindo o pulsar do seu coração contra o meu, as suas lágrimas a misturarem-se com as minhas. Estás vivo, eu soluçava. Meu filho, estás vivo. Desculpa, mãe, ele sussurrava. Desculpa ter te feito passar por isto, mas eu precisava de te proteger, proteger-te dele. Ficamos assim por longos minutos, a existir apenas naquele abraço, no milagre de estarmos juntos outra vez. Finalmente, afastei-me, segurei o seu rosto entre as minhas mãos e olhei-o nos olhos. O que é que temos de fazer? Perguntei. E ali, naquela sala de reuniões, com o meu filho regressado dos mortos e o seu chefe que arriscou tudo para o ajudar, começamos a traçar o plano para a queda de Ricardo. A guerra fora declarada. E desta vez eu não estava confusa, não estava fraca e, definitivamente, não estava mais sozinha. O Ricardo e a Clarissa não faziam a menor ideia do que os esperava, mas em breve, muito em breve, iriam descobrir.
Voltei para casa às 5 da tarde, o rosto uma máscara de vazio cuidadosamente esculpida, os movimentos deliberadamente lentos. No espelho do elevador, pratiquei o olhar distante que eles esperavam ver. A névoa na minha mente tinha se dissipado por completo, mas eles não podiam saber disso. Jamais. A Clarissa estava na cozinha, com aquele sorriso doce que agora eu via como a fachada grotesca que sempre fora. A senhora demorou, dona Márcia. Fiquei preocupada. Ela aproximou-se com um copo de sumo, de laranja, o seu favorito. Deve estar cansada da caminhada. Tome, vai fazer-lhe bem. Olhei para o copo com uma nova e gélida clareza. Quantas vezes eu bebera algo que ela me preparara, sem a menor desconfiança? Quantas vezes ingeri drogas sem saber? Obrigada, querida, disse, a voz arrastada, pegando no copo. Levei-o aos lábios, fingi um gole, mal molhando a língua. Quando ela se virou para o fogão, despejei metade do conteúdo no vaso da planta, ao lado da porta. A minha samambaia teria de perdoar o sacrifício. O Ricardo está no escritório, a resolver umas coisas suas, comentou ela, casualmente, mas captei a nota de vigilância na sua voz. Papelada chata, sabe como é. Que filho atencioso que eu tenho, murmurei. Não foi difícil injetar uma amargura genuína naquelas palavras, mas a Clarissa interpretou-a como o amargor do luto, não da traição. Perfeito. Subi para o meu quarto, fechei a porta e, pela primeira vez em dias, observei verdadeiramente o espaço. A minha secretária estava ligeiramente desarrumada, papéis fora de ordem em gavetas que eu mantinha impecáveis. O meu portátil, numa posição diferente. Eles tinham procurado algo. Ou pior, tinham encontrado. O telemóvel que o Carlos me deu vibrou no bolso. Uma mensagem de um número desconhecido. Mãe, sou eu. Apaga depois de leres. Esta noite, quando tiveres a certeza de que estão a dormir, procura no escritório uma pasta castanha. O Ricardo tem guardado lá uns documentos. Fotografa tudo. Amo-te, M. O coração apertou-se ao ler aquele amo-te. Apaguei a mensagem, escondi o telemóvel na gaveta da roupa interior e desci para jantar. O Ricardo estava na sala, ao telefone, mas desligou-o apressadamente assim que me viu. Depressa demais. Mãe, como foi o passeio? O seu sorriso era largo, caloroso. Tive vontade de vomitar. Cansativo, respondi. A minha cabeça anda tão confusa ultimamente. Mal me lembro de onde fui. Vi um brilho nos seus olhos. Satisfação. Ele estava satisfeito com a minha confusão. É normal, mãe. É o luto, o estresse. Ele aproximou-se, pousando a mão no meu ombro. A propósito, consegui marcar-lhe uma consulta com um neurologista. Amanhã, às 3 da tarde. Só uma avaliação de rotina. O médico corrupto. Tinha de ser. É mesmo preciso? Perguntei, fingindo hesitação. Sinto-me tão cansada. Exatamente por isso, mãe. Interveio a Clarissa, trazendo os pratos. A senhora precisa de ajuda médica adequada. Estamos preocupados. A farsa deles era tão elaborada, tão cuidadosa. O jantar foi uma tortura. Cada garfada era acompanhada pelo medo de que tivessem misturado algo na comida. Comi pouco, alegando falta de apetite. Depois do jantar, a Clarissa trouxe as pílulas. Para ajudar a dormir, dona Márcia. Coloquei-as na boca. Fingi engolir com água e, quando ela saiu, cuspi-as para a mão e guardei-as no bolso. Mais provas. Às 11h30 da noite, os sons da casa finalmente cessaram. Esperei mais 30 minutos por segurança. À meia-noite, desci as escadas na escuridão. Cada passo um exercício de contenção. A porta do escritório,
que ironicamente fora do Mateus, estava fechada, mas não trancada. A mulher confusa não representava qualquer ameaça. Usei a lanterna do telemóvel no brilho mínimo, e lá, na prateleira inferior, estava a pasta castanha. As minhas mãos tremiam quando a abri. Lá dentro, os documentos fizeram-me perder o fôlego. Uma proposta de venda da minha casa. Um laudo médico pré-redigido, datado para o dia seguinte, declarando-me incapaz de gerir os meus próprios assuntos. Uma procuração com a minha assinatura, uma falsificação competente. E o pior de tudo, um plano detalhado para me internar numa clínica em Mogi das Cruzes. Local discreto, diziam as anotações. Visitação controlada. Eles iam apagar-me. Fotografei cada página com mãos trêmulas de raiva. Estava tão absorta que quase não ouvi o ranger do soalho no corredor. Congelei. Passos. Rapidamente, guardei tudo, desliguei o telemóvel e escondi-me atrás da porta, no momento exato em que esta começou a abrir-se. Viste o meu telemóvel? Era a voz sonolenta da Clarissa. Acho que o deixei aqui quando. Ela acendeu a luz e viu-me. Os seus olhos arregalaram-se. Mas então, algo milagroso aconteceu. Anos de maternidade e teatro improvisado vieram em meu socorro. Mateus? Murmurei, o olhar perdido no vazio. Mateus, és tu, meu filho. A Clarissa relaxou instantaneamente. Não era suspeita. Era demência. Dona Márcia, disse ela, a voz baixa, carregada de uma falsa compaixão. O Mateus não está aqui. Vamos voltar para o quarto. Eu ouvi-o a chamar por mim. Insisti, deixando a voz tremer. Ele disse que precisava de me mostrar uma coisa. Foi só um sonho. Ela guiou-me de volta para o quarto, onde me ajudou a deitar e me deu outra pílula. Deitada no escuro, ouvia contar ao Ricardo o que acontecera. Ela está a piorar mais depressa do que pensávamos, disse a Clarissa, a falar com fantasmas, sonâmbula. Perfeito, respondeu o Ricardo. O médico vai adorar ouvir isso amanhã. Torna o laudo ainda mais credível. Eles riram. Riram da minha suposta loucura. Mas eu tinha as provas. E tinha um filho que os faria engolir cada uma daquelas gargalhadas. Nos dias que se seguiram, tornei-me a atriz que nunca soube que era. Cada performance era uma faca a torcer-se no meu peito, mas era necessária. Enquanto isso, documentava tudo. Fotografei os sedativos pesados que me davam. Gravei o Ricardo a discutir com um agiota ao telefone, desesperado por mais tempo. Descobri que as suas dívidas eram muito piores do que o Mateus imaginara. Casinos online, apostas, empréstimos com juros exorbitantes. Ele estava no fundo do poço, e pessoas desesperadas fazem coisas terríveis. Na véspera da consulta, o Mateus enviou uma mensagem. Mãe, amanhã é o dia. Vai à consulta. Grava tudo. Agimos no dia seguinte. Amo-te. Aguenta firme. O consultório do Dr. Henrique Silva era num prédio comercial antigo e sombrio. O próprio doutor era um homem com um sorriso oleoso e um olhar que nunca se fixava no meu. Dona Márcia, vou fazer-lhe umas perguntas simples, disse ele, já com o laudo pré-escrito na mão. O telemóvel no meu bolso estava a gravar. O Ricardo sentava-se atrás de mim, a supervisionar o que ele pensava ser o meu colapso, sem saber que estava a testemunhar a sua própria queda. Que dia é hoje? Perguntou o médico. Terça-feira, respondi, hesitante. Era quinta. E em que ano estamos? 2020. Estávamos em 2024. Quem é o presidente do Brasil? Dei o nome de um presidente de há uma década. Vi o doutor Silva a assinar o laudo sem sequer terminar as perguntas. O Ricardo tinha pago bem.
Dona Márcia apresenta sinais claros de demência senil avançada, declarou ele, como se recitasse um texto. Recomendo fortemente a tutela legal imediata e a institucionalização para sua própria segurança. Obrigado, doutor, disse o Ricardo. Na sua voz, ouvi o som da vitória. Uma vitória que, ele não sabia, duraria apenas mais algumas horas. O castelo de cartas de Ricardo estava prestes a ruir, e eu sentia a sombra de cada uma delas sobre a minha cabeça. Era sexta-feira, 22 de março. Uma semana exata havia se passado desde o funeral de Mateus. Eu estava na cozinha, a colher girando no automático dentro de uma chávena de café que Clarissa preparara e que eu não tinha a menor intenção de beber. O meu telemóvel novo, cuja existência eles desconheciam, vibrava silenciosamente no bolso do meu roupão. Mas o antigo, o que eu usava para manter as aparências, rasgou o silêncio da manhã sobre a mesa da cozinha. Ricardo e Clarissa, que petiscavam torradas, ergueram os olhos no mesmo instante. Quem será a uma hora destas? Comentou Clarissa, com um tom casual que era estudado demais para ser genuíno. Olhei para o ecrã. Carlos Medeiros. Parte do plano. É o antigo chefe do Mateus, disse eu, e a confusão na minha voz era quase real. Não era difícil fingir perplexidade com aquela chamada em particular. Por que é que ele me estaria a ligar? Atende, mãe, disse Ricardo, mas notei a tensão endurecer-lhe os ombros. Põe em alta voz. Pode ser importante. Obedeci. Estou? Dona Márcia, bom dia. Daqui fala Carlos Medeiros. A sua voz era urgente, profissional. Lamento o incômodo, mas precisávamos que a senhora viesse ao escritório ainda hoje. É sobre os pertences e as pendências do Mateus. Não pode esperar? Perguntei, deixando um fio de exaustão tingir a minha voz. Sinto-me tão cansada. Infelizmente não, minha senhora. Há questões legais que têm de ser resolvidas esta semana. Documentos que precisam da sua assinatura. Fez uma pausa calculada. E encontrei alguns objetos pessoais do Mateus que imaginei que a senhora gostaria de ter. A menção dos objetos pessoais trouxe lágrimas genuínas aos meus olhos. Mesmo sabendo que era um teatro, a dor era a única coisa real naquele momento. Eu, eu posso ir, sim, gaguejei. Ótimo. Às 2 da tarde, está bom? E, Dona Márcia, como são documentos importantes, seria bom trazer alguém da família. O Ricardo pode acompanhá-la? Vi Ricardo enrijecer. Ir ao escritório de Mateus era a última coisa que ele queria. Claro que não. Era o local de trabalho do filho que ele estava a atrair. Mas recusar seria levantar suspeitas. Claro, respondeu Ricardo, a voz estudada para soar calma. Eu levo a mãe. Perfeito, disse Carlos. Então, até as 2. E, Ricardo, traga um documento de identificação com fotografia. Vamos precisar para os registros. Ele desligou antes que Ricardo pudesse fazer mais alguma pergunta. Que estranho, murmurou Clarissa. Por que é que precisariam de documentos agora? Burocracias de empresa, imagino, respondeu Ricardo. Mas eu vi as suas mãos tremerem ligeiramente. Mãe, vai descansar. Saímos à 1h30. Subi para o meu quarto e, assim que fechei a porta, peguei no telemóvel secreto. Uma mensagem de Mateus. Perfeita, mãe. Daqui a pouco tudo acaba. A polícia já está a postos. O Ricardo não tem saída desta vez. Vemo-nos em breve. Sê forte. As horas arrastaram-se. Tomei um banho longo, vesti-me com cuidado, escolhendo uma blusa azul que o Mateus sempre dizia que me ficava bem. Se hoje era o dia da sua ressurreição pública, eu queria estar à altura. À 1h30, Ricardo esperava por mim.
conduzia o meu carro. Quando foi que eu lhe dei essa permissão? Durante o trajeto, um silêncio pesado instalou-se entre nós. As suas mãos agarravam o volante com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. Mãe, disse ele a meio do caminho, tu. Tu confias em mim, não confias? A pergunta era tão absurda que quase me ri. Mantive a compostura. Tu és meu filho, respondi, deixando a ambiguidade pairar no ar. Não era uma resposta, mas era tudo o que ele teria de mim. É só que há muita gente a querer aproveitar-se de ti agora. Pessoas que vão tentar convencer-te de coisas, fazer-te assinar papéis. Lançou-me um olhar rápido. Prometes que não assinas nada sem que eu veja primeiro. Por que é que eu assinaria alguma coisa sem o teu consentimento? Perguntei, genuinamente curiosa, para ver até onde ia a sua audácia. Exato. Ele pareceu aliviado. A mãe tem toda a razão. Eu só quero proteger-te. Proteger o meu dinheiro, queres tu dizer? Pensei com amargura. O arranha-céus da Faria Lima erguia-se à nossa frente, um gigante de vidro que refletia o céu de março. Ricardo estacionou e eu notei o tremor das suas mãos ao desligar o carro. Vamos, disse ele, mas a sua voz estava tensa. No elevador, uma calma estranha apoderou-se de mim. Talvez fosse o choque, ou talvez a certeza de que, finalmente, a verdade viria à tona. No 15º andar, a recepcionista não nos levou ao escritório de Carlos, mas a uma sala de reuniões. Era ampla, com uma mesa comprida e paredes de vidro, mas as persianas estavam fechadas. Havia cadeiras a mais, muitas mesmo. Por que é que seriam precisas tantas cadeiras para uma simples entrega de documentos? Carlos estava lá, de pé, num fato impecável, mas não estava sozinho. Havia outras 3 pessoas que eu não conhecia: 2 homens e uma mulher. Todos de fato escuro, todos com aquela postura que grita autoridade. E havia mais alguém, sentado de costas para a porta, numa cadeira no canto da sala. Ricardo entrou na minha frente e parou abruptamente. Quem são estas pessoas? Ricardo, Dona Márcia, por favor, sentem-se. A voz de Carlos era diferente, mais dura, mais fria. Olhe, se isto é sobre os pertences do Mateus, podíamos resolver isto de uma forma mais simples. Começou Ricardo, mas um dos homens de fato interrompeu-o. Senhor Ricardo Almeida? Ele mostrou uma identificação. Polícia Civil, delegado Furtado. Por favor, sente-se. Temos algumas perguntas. O rosto de Ricardo tornou-se uma máscara de cera. O quê? Polícia? Que história é esta? Sente-se, repetiu o delegado, e desta vez não foi um pedido. Ricardo sentou-se lentamente, os seus olhos saltando de Carlos para os polícias e depois para mim. Mãe, tu sabias disto? Antes que eu pudesse responder, a pessoa sentada de costas levantou-se e virou-se. O mundo parou. Ricardo emitiu um som estrangulado, um misto de grito e arquejo, algo entre o horror e a incredulidade. Porque ali, vivo, saudável, inegavelmente presente, estava Mateus. Olá, Ricardo, disse o meu filho mais velho, a voz gelada. Surpreendido por me veres? Ricardo ergueu-se, cambaleando, derrubando a cadeira. Levou as mãos ao rosto, como se pudesse apagar a visão. Não, não é possível. Tu estás morto. Eu vi o funeral. Viste um caixão fechado, corrigiu Mateus. Viste documentos falsos. Viste o que nós permitimos que visses. Nós. Ricardo soltou uma gargalhada histérica. Isto é uma loucura. Tu forjaste a tua própria morte? Por quê? Mateus deu um passo em frente e, pela primeira vez, vi uma fúria gélida nos olhos do meu filho, sempre tão ponderado.
porque tu ias destruir a mãe, porque ias drogá-la, declará-la louca, roubar tudo o que era dela e matar-me. Matar-te? Eu nunca. A dívida de 1,2 milhões ao morcego e ao Sérgio Ramos, interrompeu Mateus, e vi Ricardo empalidecer ao ouvir os nomes. Agiotas que não perdoam, que usam a violência para cobrar. Achaste mesmo que eu não ia descobrir o ultimato que te deram? Pagar até ao fim de março, ou eles viriam atrás da família? O delegado puxou uma pasta e começou a espalhar papéis sobre a mesa. Temos registros de ameaças, senhor Ricardo. O senhor foi visto com criminosos conhecidos e temos gravações. Ele carregou no play de um gravador. A voz de Ricardo, distorcida, mas inconfundível. Preciso de mais tempo. A minha mãe tem uma casa que vale 2 milhões. Eu vou conseguir o dinheiro. Só preciso de mais um mês. E a resposta, uma voz áspera que me deu arrepios. O teu irmãozinho é o problema. A velha protege-o demais. Se ele sair do caminho, tens a tua oportunidade. E depois, Ricardo, o meu filho Ricardo. E se eu garantir que ele sai do caminho? Senti a bile subir minha garganta. Tu planeaste magoar o Mateus? Ricardo virou-se para mim, os olhos injetados de desespero. Não, mãe, não foi assim. Eu só estava a ganhar tempo. Eu nunca faria mal ao Mateus. Só precisava que ele parasse de se meter. De se meter para me proteger? A minha voz saiu mais dura do que eu pretendia. Carlos adiantou-se. Quando o Mateus descobriu as ameaças, percebeu que não havia tempo para uma ação legal convencional. Os agiotas só lhe davam 2 semanas. Então, ele veio ter comigo com um plano. Se ele morresse, o Ricardo ficaria livre para acelerar o esquema, mas também ficaria sem a desculpa da coação. Cada ação dele após a morte seria motivada por pura ganância. A outra delegada tomou a palavra. E funcionou. Nos últimos 7 dias documentamos tudo. Abriu outra pasta. Falsificação de relatórios médicos, administração forçada de medicamentos controlados, falsificação de assinaturas, planeamento de internamento fraudulento e tentativa de apropriação indevida de patrimônio. E também sabemos da Clarissa, acrescentou Mateus. A tua cúmplice, a tua esposa, que andava a drogar a minha mãe sistematicamente. Onde é que ela está agora? Perguntou o delegado. Em casa, respondeu Ricardo, no automático, antes de se aperceber de que acabara de se incriminar ainda mais. Uma equipa está a ir para lá neste momento, informou o delegado, com um mandado de prisão para ambos. Ricardo cambaleou para trás. Prisão? Não, esperem. Eu posso explicar tudo. Podes? Mateus cruzou os braços. Então explica o relatório médico pré-escrito. Explica os comprimidos. Explica as conversas gravadas sobre trancar a mãe numa clínica em Mogi das Cruzes. Tu gravaste? Ricardo olhou para mim e, pela primeira vez, vi a compreensão a afogá-lo. Tu estavas a fingir. A confusão, os esquecimentos. Estavas a fingir o tempo todo. Tal como tu fingias preocupação, retorqui. Ele deu um passo na minha direção. Mãe, eu estava desesperado. As dívidas. Os agiotas iam matar-me. Iam magoar a Clarissa. Eu não tive escolha. Há sempre uma escolha, disse eu, sentindo as lágrimas a escorrer. Podias ter pedido ajuda, podias ter sido honesto. Eu ter-te-ia ajudado, Ricardo. Mas tu escolheste trair-me, drogar-me e usar o meu luto para me manipulares. Dona Márcia, disse o delegado gentilmente. A senhora tem os medicamentos que lhe foram administrados? Tirei do bolso o saquinho com todos os comprimidos que guardara na última semana. Dezenas deles. Vamos analisar isto.
disse ele, pegando no saco com luvas. Mas, pelo que já sabemos, isto só vai acrescentar mais acusações. Ricardo afundou-se na cadeira, o rosto entre as mãos. Eu destruí tudo. Eu destruí tudo. Sim, disse Mateus, simplesmente. Destruíste. Um polícia à porta falou ao rádio e virou-se para o delegado. Senhor, a esposa foi detida. Está a ser levada para a esquadra. Ricardo soluçou. Um som horrível, quebrado. Clarissa irá juntar-se a si em breve, disse o delegado. Ricardo Almeida, o senhor está preso. Tem o direito de permanecer em silêncio. Os seus direitos foram lidos, mas eu mal ouvia. Olhava para o meu filho mais novo a ser algemado, a chorar, a ver o seu mundo desmoronar, e não senti vitória. Apenas uma tristeza profunda, como um poço sem fundo. Quando o levaram, ele olhou para mim uma última vez. Mãe, desculpa. Eu não respondi. Não consegui. A porta fechou-se e a sala ficou terrivelmente silenciosa. Mateus aproximou-se e abraçou-me. Acabou, mãe. Acabou. Mas eu sabia que não. O que vem depois da traição? Como se reconstrói uma família quando um filho tentou destruir o outro? Como se vive sabendo que um dos teus filhos te via não como mãe, mas como um cofre? Preciso de ir para casa, murmurei. Carlos aproximou-se. Dona Márcia, com todo o respeito, talvez não seja boa ideia voltar para aquela casa agora. Tenho um apartamento de investimento em Pinheiros que está vazio. Podia ficar lá com o Mateus até decidir o que fazer. Olhei em volta, a mesa coberta de provas da traição do meu filho. As cadeiras onde os policiais se sentaram. O lugar exato onde Ricardo fora preso. Preciso de vender aquela casa, disse eu subitamente. Não consigo voltar a viver lá. Nós tratamos disso, prometeu Mateus. Mas agora, vamos sair daqui. Precisas de descansar. Descansar de verdade. Deixei-me guiar para fora daquele prédio. Nos dias que se seguiram, muita coisa aconteceu. Depoimentos, processos, decisões. Mas naquele momento, tudo o que eu queria era o meu filho vivo ao meu lado e distância do filho que me traíra. O que eu não sabia, contudo, era que a história de Ricardo estava longe de terminar e que anos mais tarde eu me veria diante de uma escolha impossível: perdoar o imperdoável ou perder outro filho para sempre. Mas isso viria depois. Os 3 meses seguintes foram um turbilhão de esquadras, advogados e realidades que eu nunca imaginei enfrentar. Mateus e eu mudamo-nos para o apartamento que Carlos generosamente nos ofereceu. Era moderno, impessoal, mas seguro. E mais importante, não tinha memórias de traição impregnadas nas paredes. Pus a minha casa à venda. Uma corretora chamada Silvia, uma mulher eficiente que não fez perguntas, tratou de tudo. O mercado estava bom, disse ela. Com aquela localização, a casa seria vendida em semanas. Ela tinha razão. 42 dias depois da prisão de Ricardo, a casa foi vendida por 1.800.000. Menos do que valia, mas eu não me importava. Eu só queria distância. O processo legal contra Ricardo e Clarissa desenrolava-se com a velocidade glacial da justiça brasileira, mas a evidência era esmagadora. As gravações, os medicamentos, os documentos falsificados, o testemunho do neurologista que fez um acordo com o Ministério Público. Tudo selava o destino deles. A advogada que o governo me designou chamava-se Patrícia Andrade. Era uma mulher na casa dos 50, de cabelos curtos e uma determinação que parecia talhada no olhar. Em nossa primeira reunião, ela espalhou as provas sobre a mesa
uma coleção sombria dos destroços da minha vida. Dona Márcia, ela disse, com uma voz firme que não admitia dúvidas. Com este arsenal de evidências, eles não têm a menor chance. A questão não é se serão condenados, mas por quanto tempo. Quanto tempo você acha? Perguntou Mateus. Ele nunca saía do meu lado nessas reuniões, minha rocha, meu alicerce. Ricardo enfrenta múltiplas acusações: falsificação, fraude, administração de substâncias controladas. Estimo algo entre 6 a 8 anos. Clarissa, como cúmplice, mas não a mentora, talvez de 3 a 5. Números: anos de suas vidas transformados em dígitos frios. E o morcego e o Sérgio Ramos? Perguntei, a voz baixa. Os agiotas que ameaçavam o Ricardo. Doutora Patrícia permitiu-se um sorriso satisfeito. Ah, essa é a melhor parte. Com a cooperação de Ricardo, a polícia desmantelou toda a operação. Foram presos por agiotagem, ameaça, extorsão, e a promotoria os conectou a pelo menos 2 homicídios não resolvidos. Eles não verão a luz do dia por muito, muito tempo. Então era isso. Ricardo estava cooperando para reduzir sua pena. Fazia sentido, logicamente. Mas no coração, soava como apenas mais uma traição. Traindo criminosos para salvar a própria pele, da mesma forma que me traiu para pagar suas dívidas. Durante aqueles meses, Ricardo e Clarissa permaneceram presos, sem direito à fiança. As evidências eram esmagadoras. Eles me enviaram cartas, dezenas delas. As de Clarissa eram patéticas. Um choramingo de mentiras transparentes sobre ter sido manipulada por Ricardo, sobre não saber a gravidade dos atos, sobre ter medo dele. Rasguei cada uma delas sem terminar de ler. As cartas de Ricardo eram diferentes. As primeiras, um lamento de autopiedade, repletas de desculpas e tentativas de me fazer sentir pena. Você não entende a pressão, mãe, escreveu ele em uma. Os agiotas iam me matar. Eu estava desesperado. Essas também foram para o lixo. Mas então, após quase 2 meses de prisão, o tom mudou. Chegou uma carta que me fez parar. Mãe, não espero que leia isto, muito menos que responda. Mas preciso escrever. Passei os últimos dias olhando para a parede desta cela, tentando entender como o filho que você criou se transformou neste homem. Não vou mais te dar desculpas. As dívidas, os agiotas, o desespero. Nada, absolutamente nada, justifica ter drogado você, ter planejado te trancar, ter usado a sua dor pela morte do Mateus para te manipular. Foi uma crueldade sem perdão. Mas quero que saiba de uma coisa: o arrependimento é físico. Ele dói no peito. Ele me acorda às 3 da manhã e me faz chorar no silêncio da cela. Ele me faz querer voltar no tempo e tomar cada decisão de forma diferente. Mas não posso. O que está feito, está feito. Vou pagar pelo que fiz. Anos da minha vida, como deve ser. E quando eu sair, se eu sair, passarei o resto dos meus dias tentando ser metade do homem que você merecia como filho. O homem que Mateus sempre foi e que eu nunca consegui ser. Não peço seu perdão. Só peço que talvez daqui a muitos anos você possa olhar para trás e ver que a prisão não foi apenas punição, mas transformação. Não me responda. Apenas viva bem. Você merece. Ricardo. Li aquela carta 3 vezes. E então, pela primeira vez desde que tudo aconteceu, chorei. Não de raiva ou de traição, mas de uma tristeza pura e devastadora pelo filho que eu perdi. Mateus me encontrou na cozinha, com a carta amassada na mão. Ele escreveu de novo. Sua voz era dura como pedra. Mateus não havia perdoado. Eu não sabia se um dia perdoaria. Lê, eu disse, estendendo o papel.
Ele leu em silêncio, o maxilar tenso. Quando terminou, amassou a carta numa bola. São só palavras, mãe. Palavras bonitas de quem quer reduzir a pena. Talvez, eu sussurrei. Mas e se não for? Então ele terá o resto da vida para provar, do lado de lá das grades. O julgamento foi marcado para maio. Foram meses de preparação, de reuniões com a promotoria, de revisar depoimentos. Doutora Patrícia me preparou para o fato de que Ricardo e Clarissa provavelmente se declarariam culpados, em busca de um acordo. E a restituição? Perguntei em uma das reuniões. O dinheiro que ele me devia? As dívidas de jogo consumiram tudo, explicou a advogada com pesar. Não há bens a serem recuperados, mas parte da sentença incluirá restrições financeiras severas quando ele sair. Quando? Não se. A realidade de que um dia Ricardo estaria livre ainda não havia se assentado em minha mente. Uma semana antes do julgamento, recebi outra carta. Desta vez, de um advogado chamado Henrique Barros. Ele representava Ricardo e tinha uma proposta. Se eu fizesse uma declaração pública de perdão, pedindo clemência ao juiz, a pena dele poderia ser reduzida. Ele está te usando até o fim, disse Mateus, com os dentes cerrados, ao ler a carta. Até da prisão ele tenta te manipular. Mas era manipulação ou era desespero? Eu não respondi ao advogado. Não havia resposta para dar. O dia do julgamento chegou numa segunda-feira cinzenta. O fórum criminal era um gigante de concreto. Seus corredores ecoavam com os sussurros de destinos selados. Mateus segurou minha mão quando entramos na sala de audiência, menor do que eu imaginava. Ricardo e Clarissa estavam sentados na mesa da defesa, de costas para nós. Quando nos viu entrar, Ricardo se virou. Ele havia emagrecido muito. A pele pálida, o cabelo raspado, os olhos fundos. Pareciam ter se passado anos, não meses. Nossos olhares se cruzaram e ele tentou sorrir. Foi o gesto mais desolador que já vi. Clarissa também se virou, mas seu rosto era uma máscara de ressentimento. Ela não estava quebrada como Ricardo. Estava furiosa. O juiz, um homem sério, conduziu o processo com eficiência clínica, lendo a longa lista de acusações. O advogado de Ricardo se levantou e declarou seu cliente culpado de todas elas, pedindo leniência em troca da cooperação. A advogada de Clarissa fez o mesmo. Não haveria julgamento, apenas a sentença. A senhora Márcia Almeida está presente? Perguntou o juiz. Doutora Patrícia me cutucou. Eu me levantei. A senhora gostaria de fazer uma declaração de impacto da vítima? Eu não havia preparado nada, mas as palavras vieram. Sim, Excelência. Minha voz tremeu, mas eu continuei. Meu filho, Ricardo, tentou me destruir. Ele me drogou, planejou me internar, tentou roubar tudo o que eu tinha. Ele usou meu luto para me manipular. Mas ele também é meu filho. E não importa o que ele fez, eu não consigo desligar quase 30 anos de ser sua mãe. O que eu quero da corte é justiça. Sim, ele precisa pagar pelo que fez. Mas eu também espero que um dia ele saia daquela prisão uma pessoa melhor do que entrou. Sentei-me e Mateus apertou minha mão com força. O juiz olhou para Ricardo. O réu gostaria de se pronunciar? Ricardo se levantou lentamente. Sim, Excelência. Sua voz era rouca. Não há desculpas para o que eu fiz, mas quero que minha mãe saiba que o arrependimento é real e que vou passar cada dia provando que posso mudar. O juiz deliberou por não mais que 5 minutos. Ricardo Almeida, considerando a gravidade dos seus crimes, mas também sua cooperação, eu o sentencio a 6 anos de prisão em regime fechado. Clarissa Santos, eu a sentencio a 3 anos de prisão em regime fechado. O martelo bateu.
o som final ecoando na sala. Estava encerrado. Guardas vieram buscá-los. Antes de sair, Ricardo olhou para mim uma última vez. Seus lábios formaram as palavras "sinto muito", e então ele se foi. Acabou, disse Mateus no carro, a caminho de casa. Mas enquanto eu olhava a vastidão indiferente de São Paulo pela janela, eu sabia que não tinha acabado. Um novo capítulo, mais difícil e complexo, estava apenas começando. O capítulo de aprender a viver com as cicatrizes. Vendi a casa. Comprei uma pequena propriedade em Búzios. Troquei o cinza pelo azul. Mateus continuou em São Paulo, mas me visitava toda semana. Recomeçamos, ele e eu, reconstruindo o que Ricardo quase destruiu. As cartas dele continuaram chegando, uma por mês. Ele escrevia sobre os programas de reabilitação, a terapia para o vício em jogo, os livros que lia. Eu lia cada uma. Às vezes, respondia com uma ou duas linhas. Outras vezes, não. Mas eu sempre lia. Clarissa parou de escrever depois de alguns meses. Ricardo? Não. Ele estava mudando. Eu sentia isso em suas palavras. Não era manipulação. Era algo mais profundo. 2 anos depois, uma carta em particular me marcou. Mãe, me inscrevi para ensinar matemática a outros presos. Lembra quando você me ajudava com a lição de casa? Você sempre dizia que matemática era sobre encontrar ordem no caos. Minha vida foi o caos que eu mesmo criei. Mas ensinar aqui me mostra que ainda posso criar ordem. Semana passada, um dos meus alunos, um homem de 35 anos, passou no exame supletivo. Ele me abraçou e chorou. E eu chorei também. Não posso desfazer o que fiz a você, mas talvez possa fazer algo de bom com o tempo que tenho aqui. Te amo, mesmo não merecendo. Ricardo. Mostrei a carta a Mateus. Ele a leu, a expressão indecifrável. O que você acha? Perguntei. Acho que ele está tentando. Mateus admitiu, a contragosto. Mas tentar não apaga o que ele fez. Não, concordei. Mas talvez seja um começo. Os anos passaram. Encontrei uma certa paz em Búzios. Fiz amigas. Construí uma nova vida. Mas Ricardo estava sempre lá. Um eco no fundo da mente, presente nas cartas mensais. 3 anos se passaram. Então, veio a carta que mudou tudo. Mãe, meu advogado disse que posso solicitar a progressão para o regime semiaberto. Isso significa que eu poderia trabalhar fora durante o dia. É um passo em direção à liberdade. Mas antes de fazer o pedido, preciso saber se você está confortável com isso. Não quero voltar ao mundo se isso for te causar medo ou ansiedade. Sua paz de espírito vale mais que a minha liberdade. Por favor, pense sobre isso. Ricardo. Ele estava me dando poder sobre ele. Depois de ter tentado me tirar todo o poder, a ironia era brutal. A tentação de fazê-lo sofrer mais estava ali. Mas também havia outra coisa: um cansaço profundo. Cansaço da raiva, do ressentimento. Liguei para Mateus. Ele pode pedir progressão de regime, mas quer a minha permissão primeiro. Houve um longo silêncio do outro lado. E você está confortável com isso? Não sei, admiti. Uma parte de mim quer que ele cumpra cada dia dos 6 anos, mas a outra parte está cansada, Mateus. Cansada de carregar essa mágoa. Perdão não é obrigatório, mãe, ele disse com gentileza. Você não deve nada a ele. Eu sei, respondi. Mas talvez eu deva a mim mesma. Vou visitá-lo na prisão. A visita foi marcada para um sábado. A penitenciária era um lugar cinza, opressivo. Cercas, guardas, detectores de metal. Fui revistada e levada a uma sala de visitas com mesas de plástico.
Ele estava em uma mesa no canto. Quando me viu, Ricardo se levantou abruptamente. Então, como se a realidade o golpeasse, ele se lembrou de onde estava e voltou a sentar-se. Suas mãos, pousadas sobre os joelhos, tremiam de uma forma que era impossível ignorar. Sentei-me à sua frente. Mateus posicionou-se atrás de mim, uma presença silenciosa, mas inabalável. Oi, mãe, disse Ricardo, e sua voz se partiu na última sílaba. Oi, Ricardo. Ele estava diferente. Mais enxuto, os contornos de músculos definidos sob a roupa simples. O tempo na prisão cinzelara seu corpo, trocando a antiga flacidez por uma força áspera. Mas a verdadeira transformação estava em seus olhos. A ganância inquieta que eu tanto conhecia desaparecera. Em seu lugar, havia apenas um cansaço profundo e algo que se assemelhava à sombra do arrependimento. Obrigado por ter vindo, ele disse. Sei que não foi fácil. Recebi sua carta. Fui direto ao ponto. É sobre o regime semiaberto. Ele assentiu, os olhos fixos nos meus. Eu queria sua bênção primeiro. Não sou eu quem decide sua pena, Ricardo. Não legalmente. Fiz uma pausa, deixando o peso daquelas palavras pairar entre nós. Mas sei que, emocionalmente, sim. Mãe, eu passei 3 anos aqui dentro, pensando todos os dias no que eu fiz, no mal que te causei. Eu posso até sair mais cedo, mas não se isso significar que você vai passar um único dia a mais com medo ou com raiva por minha causa. E se eu dissesse para você cumprir os 6 anos completos? Testei, a voz mais firme do que eu me sentia. Você ficaria? Ele não hesitou. Sim. E o choque daquela resposta me atingiu. Eu acreditei nele. Ricardo, comecei, medindo cada palavra. O que você fez foi imperdoável. Você me traiu da pior maneira que um filho pode trair uma mãe. Usou o meu luto, me drogou, planejou me internar. Isso não desaparece. Isso não se apaga. Ele fechou os olhos, e 2 lágrimas grossas escorreram por seu rosto cansado. Eu sei, mas. Continuei, sentindo um novo caminho se formar dentro de mim. O perdão não é sobre fazer as coisas desaparecerem. É sobre decidir não deixar que elas definam o resto da sua vida, da minha vida. Seus olhos se abriram, um brilho de esperança cautelosa surgindo na escuridão. Se o juiz aprovar sua progressão, eu não vou impedir. Mas entenda bem, isso não significa que estamos bem. Não significa que tudo volta a ser como era. Significa apenas que estou te dando a chance de provar que você realmente mudou. Eu vou provar, ele sussurrou com uma intensidade que me arrepiou. Vou passar o resto da minha vida provando. Com uma condição. A voz de Mateus soou pela primeira vez, dura como aço. Você mantém distância, até provar que merece proximidade. Sem aparições surpresa na casa da mãe. Sem pressão. Você reconstrói a confiança tijolo por tijolo, ou nem tenta. Ricardo olhou para o irmão e em seu rosto via a aceitação completa. Eu concordo com tudo. A visita se estendeu por mais 1 hora. Falamos de banalidades, de como ele passava os dias, dos livros que lia. Mateus permaneceu em silêncio, um guardião vigilante. Quando nos levantamos para sair, Ricardo estendeu a mão, num gesto instintivo de me tocar, mas a recolheu no meio do caminho. Desculpa, esqueci por um segundo onde estou. Tchau, Ricardo, eu disse. E então, porque uma parte de mim ainda era sua mãe, acrescentei. Se cuida. Você também, mãe. Você também. 2 meses depois, o juiz aprovou sua progressão para o regime semiaberto.
Ricardo conseguiu um emprego num pequeno escritório de contabilidade que dava oportunidade a ex-detentos. Trabalhava durante o dia e retornava ao centro de ressocialização à noite. Suas cartas continuaram a chegar, agora descrevendo a estranha normalidade de uma liberdade parcial. Um ano após a progressão, uma carta diferente chegou. Mãe, eu vou me formar. A universidade parceira do presídio oferece diplomas para quem completa os programas educacionais. Vou me formar em pedagogia. A cerimônia será daqui a 3 semanas, num sábado. Eu entendo perfeitamente se você não quiser vir, mas eu gostaria muito que estivesse lá. É um começo pequeno, mas é um começo na reconstrução de quem eu sou. E você é a razão pela qual eu quero me reconstruir. Mostrei a carta a Mateus. Desta vez, sua reação foi mais branda. Você quer ir? Ele perguntou. Sim, respondi, surpresa ao perceber que era a mais pura verdade. Sim, eu quero. A cerimônia de formatura aconteceu numa sala austera, dentro do próprio complexo prisional. Eram 30 formandos, todos vestidos com roupas simples, mas impecavelmente limpas. Nas cadeiras de plástico, suas famílias se espremiam: esposas, filhos, pais e irmãos. Um mosaico de rostos marcados pela espera, a personificação silenciosa daqueles que não desistiram. Ricardo estava na terceira fileira. Quando me viu entrar ao lado de Mateus, seu rosto se iluminou, não com um ar de vitória, mas com a luz pura e frágil da esperança. Quando chamaram seu nome, ele subiu ao palco e recebeu o diploma. E ali, sentada no coração daquele presídio, cercada por outras famílias tão fraturadas quanto a minha, todas tentando remendar seus pedaços, eu chorei. As lágrimas vieram pela perda, pela traição, pela dor que parecia infinita. Mas pela primeira vez, chorei também pela possibilidade, pela pequena e frágil semente de redenção que ousava brotar naquele solo improvável. Após a cerimônia, tivemos alguns minutos. Você veio, disse Ricardo, segurando o diploma como se fosse de ouro maciço. Eu vim, confirmei. Estou orgulhosa de você, Ricardo. Isto aqui, apontei para o papel em suas mãos. Isto é real. Isto é você mudando. Ele soluçou e me deu um abraço rápido e desajeitado, antes que os guardas pudessem intervir. Obrigado por não ter desistido completamente de mim. Famílias não desistem, eu disse. Elas se machucam, se quebram, mas se houver a menor chance de cura, elas tentam. Aquele foi o ponto de virada. Não o perdão completo, pois isso levaria anos, mas a abertura de uma possibilidade. Uma passarela estreita e trêmula sobre o abismo que nos separava. Ricardo ainda tinha um longo caminho pela frente, mas lentamente ele estava voltando. Não como o filho que fora, mas como um homem diferente. Melhor? Só o tempo diria. E eu? Eu estava aprendendo que o perdão não é um evento único, mas uma série de pequenas escolhas diárias. A escolha de optar pela paz em vez da raiva. Era difícil. Meu Deus, como era difícil. Mas era possível. E por enquanto, o possível era o suficiente. 2 anos se passaram desde aquela formatura. Ricardo cumpriu seu regime, progrediu para o aberto e agora morava em um pequeno apartamento em Osasco. Trabalhava como contador e, aos sábados, era voluntário, ensinando matemática financeira para jovens em situação de risco. Nossas interações eram cautelosas, espaçadas, mas reais. Ele me ligava uma vez por semana, sempre perguntando se era um bom momento, sempre respeitando meus limites. Vinha a Búzios a cada 2 meses, hospedando-se num hotel, jamais presumiu que poderia ficar em minha casa. Mateus ainda mantinha uma distância fria. Eram cordiais quando se encontravam, mas a ferida entre os irmãos era profunda demais para uma cura rápida.
Talvez nunca cicatrizasse por completo, mas ao menos já não sangrava. Quanto a Clarissa, saiu da prisão 6 meses depois de Ricardo, pediu o divórcio por meio de um advogado e desapareceu. Ouvi um boato de que se mudou para o Paraná, recomeçando a vida com outro nome. Não me importei o suficiente para averiguar. A mudança definitiva veio numa tarde de julho, quando eu caminhava pela praia, minha rotina sagrada. Vi uma mulher, mais ou menos da minha idade, sentada na areia, o olhar perdido no mar. Havia algo em sua postura que me atraiu, uma solidão familiar, o reconhecimento de outra alma que também conhecera o sofrimento. Posso me sentar? Perguntei. Ela ergueu o rosto e me ofereceu um sorriso cansado, um sorriso de quem entende a dor. Por favor. Nos apresentamos. Seu nome era Amália, 65 anos, viúva há 3. Começamos com trivialidades, mas, como às vezes acontece entre estranhos, a conversa logo mergulhou em águas mais profundas. Você tem filhos? Ela perguntou. 2. Mateus e Ricardo. Ah, algo em seu tom me fez encará-la com mais atenção. Eu tinha 3. Agora tenho 2. Ou talvez ainda tenha 3. Já não sei como contar. O que aconteceu? Ela suspirou, o som se misturando ao das ondas. Meu filho do meio, o Paulo, roubou 400.000 reais que meu marido deixou para os 3. Falsificou o testamento, subornou gente no cartório. Quando descobrimos, ele já tinha torrado tudo: cassinos, festas, mulheres. Senti um nó se formar no meu estômago. Quando foi isso? Há 5 anos. Ele foi preso, cumpriu 3. Saiu faz 2. E agora? Agora ele mora aqui em Búzios também, a umas 5 quadras daqui. Ela deu uma risada sem humor. Cidade pequena, não é? Impossível não esbarrar nele. Você. Você fala com ele? Agora falo, mas levei muito, muito tempo. Ela me olhou nos olhos. Por que a pergunta? Você tem uma história parecida? E então, talvez pela segurança que só o anonimato de um estranho pode oferecer, eu desabei. Contei-lhe tudo. Ricardo, as drogas, a morte forjada de Mateus, a prisão, as cartas, a lenta e dolorosa tentativa de reconstrução. Amália ouviu em silêncio absoluto. Quando terminei, ela apenas assentiu. Então você entende? Entendo o quê? O peso de amar alguém que te feriu no fundo da alma, de querer perdoar, mas não conseguir esquecer, de ter que escolher, todos os dias, entre a raiva e a paz. Como você escolheu? Perguntei, a voz embargada. Como chegou ao ponto de falar com seu filho de novo? Eu percebi que a raiva estava me matando mais do que a ele, ela disse com simplicidade. Percebi que ele já estava pagando seu preço, com a prisão, com a culpa, com a perda da família. Então eu tive que escolher. Eu queria passar o resto dos meus dias amargurada ou queria tentar encontrar um pouco de paz. E encontrou paz. Não por completo. Talvez nunca encontre, mas encontrei algo melhor. A aceitação. A aceitação de que ele fez algo terrível. A aceitação de que ele nunca mais será o filho que era. E a aceitação de que ele está, genuinamente, tentando ser alguém melhor. Ficamos em silêncio por um longo tempo, apenas ouvindo o mar. Meu outro filho, o Gabriel, cortou relações com o Paulo. Amália continuou. Eu não o culpo. O que o Paulo fez quebrou a nossa família. Mas eu não podia cortar outro pedaço de mim. Já perdi meu marido. Não podia perder outro filho, mesmo um filho falho e quebrado. Ela se levantou, limpando a areia da roupa. Não há um caminho certo, Márcia.
Cada uma de nós tem a sua jornada. Você pode perdoar ou não, pode tentar reconstruir ou não. Mas qualquer que seja a sua escolha, faça-a pensando na sua paz, não na dele. Ela começou a se afastar, mas parou. Se quiser conversar de novo, venho aqui toda terça. Às vezes, ajuda a falar com alguém que entende. Nossos encontros às terças se tornaram um ritual. Amália se tornou uma amiga, uma guia. Ela me mostrou que era possível. Não era fácil. Nunca seria fácil. Mas era possível remendar os cacos de uma família. Foi depois de uma dessas conversas que tomei uma decisão. Liguei para Ricardo. Ricardo, quero que você venha para Búzios no próximo feriado. E não é para ficar em hotel. É para ficar aqui, em casa. Um silêncio chocado do outro lado da linha. Mãe, você tem certeza? Não, mas vou fazer mesmo assim. Ele chegou numa sexta à tarde, dirigindo um carro velho, mas bem cuidado, trazendo apenas uma pequena mochila. Estava nervoso. Cada movimento seu o denunciava. A casa é linda, ele disse, olhando ao redor. É a minha paz. Corrigi. É o lugar onde reconstruí a minha vida depois que você tentou destruí-la. Ele se encolheu, como se minhas palavras fossem um golpe físico. Mas elas precisavam ser ditas. A verdade, por mais cortante que fosse, era o único alicerce sobre o qual poderíamos, talvez, construir algo novo. Eu sinto muito. Isso nunca vai ser o suficiente, não é? Ele perguntou, a voz baixa. Não. Mas ações consistentes, ao longo de anos, talvez cheguem perto. Aquele fim de semana foi estranho e tenso, mas também teve lampejos de uma normalidade há muito perdida. Cozinhamos juntos. Ele aprendeu a cozinhar na prisão. Assistimos a um filme. Caminhamos na praia. E falamos sobre o passado, sem rodeios, sem fingir que não havia acontecido. Por que o jogo? Perguntei numa tarde, sentados no deck, observando o pôr do sol. Ele demorou a responder. Começou na faculdade. Apostas pequenas em futebol, depois pôquer online. Era adrenalina, sabe? A chance de ganhar alto. Ele fez uma pausa. E quando comecei a perder, a próxima aposta era sempre a que ia me salvar. É um buraco que você cava cada vez mais fundo tentando sair. Por que não pediu ajuda? Vergonha. Orgulho estúpido. Achei que dava conta sozinho. Ele me olhou, os olhos repletos de um arrependimento antigo. E quando a dívida ficou grande demais, o pânico tomou conta. Foi aí que comecei a pensar do jeito errado, do jeito criminoso. E agora? Você ainda sente vontade de apostar? Todos os dias, ele admitiu. E a honestidade em sua voz me desarmou. É um vício, mãe. Não some. Mas eu faço terapia. Vou a reuniões de jogadores anônimos 3 vezes por semana. Tenho um padrinho para quem eu ligo quando a vontade aperta e um terapeuta financeiro que monitora cada centavo que eu ganho. E se você escorregar? Eu rezo para que não aconteça, mas se acontecer, ele engoliu em seco. Espero ter a força para pedir ajuda antes de destruir tudo de novo. No domingo, quando ele se preparava para ir embora, eu o observei da porta. Ricardo! Chamei. Ele se virou. Isto não significa que eu esqueci, e não significa que eu confio em você completamente. Eu sei. Mas significa que estou disposta a tentar. Devagar. Muito devagar. Seu sorriso foi pequeno, mas genuíno. Devagar é mais do que eu mereço. Provavelmente, respondi. Mas é o que eu posso te dar. Ele assentiu, entrou no carro e partiu. E eu permaneci ali, observando o carro desaparecer na curva, sentindo algo que há muito não ousava sentir em relação a Ricardo.
uma ponta de esperança. Era frágil, era cautelosa, mas pela primeira vez em anos, era real. Nos meses seguintes, as visitas se tornaram mais frequentes, uma vez por mês. E lentamente, muito lentamente, algo se reconstruía entre nós. Mateus, no entanto, ainda relutava. Numa de suas visitas, tivemos uma conversa difícil. Mãe, você está deixando ele voltar rápido demais, ele disse, a preocupação vincando sua testa. Rápido? Olhei para ele. Mateus, já se passaram quase 5 anos desde que ele foi preso. Isso não é rápido. Mas o que ele fez foi terrível, imperdoável em muitos sentidos. Mas Mateus, fiz uma pausa, escolhendo as palavras com o máximo cuidado. Você forjou a própria morte. Você me deixou sofrer por meses. Eu sei que foi por um bem maior, para me proteger, mas ainda assim, foi uma dor que você me causou. Ele recuou, como se eu o tivesse esbofeteado. Eu estava te protegendo e me feriu no processo. Uma dor que eu perdoei, porque entendi o seu propósito. Segurei seu rosto entre minhas mãos. Não estou comparando o que você fez com o que Ricardo fez. São coisas completamente diferentes, em escalas diferentes. Mas estou dizendo que ambos me causaram dor, e eu escolhi perdoar. O que estou a dizer é que o perdão é um caminho sinuoso, e que por vezes temos de conceder às pessoas o espaço para provarem que mudaram. A voz de Mateus cortou o ar, carregada de um receio antigo. E se ele não mudou? E se for apenas mais um jogo, mais uma manipulação? Respirei fundo, sentindo o peso daquela pergunta. Então, eu lidarei com as consequências. Mas não posso passar o resto dos meus dias a viver de suspeitas. Já o fiz. E é um fardo exaustivo. Ele suspirou, o som de quem carrega o mundo nos ombros. Eu só não quero vê-la magoada outra vez. Um sorriso cansado tocou os meus lábios. Eu sei, meu filho, e amo-te por esse cuidado. Mas talvez seja também o momento de considerares dar uma oportunidade ao teu irmão. Não para esquecer, mas para pelo menos tentar coexistir. 1 ano se passou. No dia em que completei 68 anos, aconteceu o que eu já considerava impossível. Ricardo tinha organizado um almoço para mim num restaurante debruçado sobre o mar de Búzios. Amália estava lá, assim como alguns amigos queridos da praia. A ausência de Mateus era uma nota dissonante, uma falta sentida. Ele dissera que o trabalho o impediria de vir. Mas então, recortada contra a luz da entrada, a sua silhueta apareceu. Ele parou ali, hesitante, um navio sem porto. Foi Ricardo quem o viu primeiro. O tempo pareceu suspender-se enquanto os dois se encaravam, um abismo de anos e mágoas a separá-los. E então, num gesto lento, quase doloroso, Ricardo estendeu a mão. Olá, irmão, disse ele, a voz a trair-lhe a emoção. Mateus fitou aquela mão como se pesasse uma vida inteira, e depois, finalmente, aceitou-a. Não foi um aperto de camaradagem, muito menos o prelúdio de um abraço. Foi um reconhecimento, um sinal. Olá, Ricardo. Não, não era o perdão, nem a reconciliação, mas era um começo, e por vezes, um começo é tudo o que temos. Contra todas as expectativas, o almoço fluiu com uma leveza inesperada. Histórias antigas foram resgatadas, risos preencheram o ar salgado. E no momento de cortar o bolo, enquanto a chama da vela dançava, eu olhei em redor. Vi os meus 2 filhos, tão distintos um do outro, mas ambos presentes. Vi Amália, cuja presença era um porto seguro na minha jornada. Vi os amigos que me sustentaram.
E o que senti naquele instante foi uma onda rara e avassaladora de gratidão. Não pela traição, nunca, mas gratidão por ter sobrevivido à tempestade, por ter encontrado forças onde julgava existir apenas cinzas, e por ter dois filhos que, nas suas imperfeições, estavam finalmente a tentar. Ao cair da tarde, com a luz dourada a beijar o mar, Ricardo aproximou-se. A sua voz era um sussurro. Mãe, obrigado por não teres desistido de mim. As minhas próprias palavras, ditas anos antes, voltaram-me aos lábios. As famílias não desistem, meu filho. Elas quebram-se, ferem-se, mas onde há vontade, elas reconstroem-se. Ele assentiu, o olhar perdido no horizonte. Ainda há tanto para reconstruir. Uma vida inteira, completei eu. Mas as fundações, elas estão lá, frágeis, rachadas, mas estão lá. Mateus juntou-se a nós, o seu olhar mais suave do que eu o via há anos. Mãe, queres que fique esta noite? Não é preciso, querido. Eu fico bem. Eu sei, disse ele. E então virou-se para Ricardo. Mas talvez pudéssemos jantar os três juntos, se quiserem. O olhar de Ricardo viajou de mim para o irmão, os olhos a brilhar com lágrimas que se recusavam a cair. Eu, eu adoraria. E assim, naquela noite de julho em Búzios, 5 anos depois da prisão e 3 anos depois do início desta frágil reconstrução, os meus dois filhos sentaram-se à minha mesa. A conversa era um terreno minado, onde cada palavra era escolhida com cuidado. Os sorrisos eram breves, a tensão ainda pairava no ar. Mas eles estavam ali, juntos, a tentar. E por enquanto, tentar era mais do que suficiente. Se esta jornada de perdão e recomeço ressoou consigo, deixe o seu gosto, subscreva o canal e partilhe esta mensagem com alguém que talvez precise de se lembrar que, mesmo das ruínas, algo novo pode ser construído. Os vossos comentários são um farol para mim, e agradeço cada um deles.